Olá! Outra coisa, outro assunto que também dá uma certa dúvida é o assunto relacionado a frações. Então vamos ver como é essa representação, essa forma numérica chamada de frações. Então vamos lá, vamos lembrar lá da nossa querida tia dos primeiros números lá, ela pegava alguma coisa assim e dividia lá em algumas partes iguais. Então eu peguei aqui uma peça e dividia em 4 partes supostamente iguais. Aí pegava 3 dessas partes e dizia assim. Então eu peguei 3 de uma peça que foi dividida em 4. Então eu tenho 3 quartos. Cada unidade dessa é 1 quarto. Muito bem. Por isso, o número de cima se chama numerador e o número de baixo se chama denominador. E daí, o número de cima indica quantas partes você está tomando, vai ser pego, que vai pegar desse todo. Então, vamos pegar desse todo 3, e a de baixo indica por quantas partes foi dividido todo. Por isso que ele se chama numerador, o número de partes. O de baixo, denominador, ele dá um nome para a fração. 3 quartos. Quer dizer que se eu tiver assim, são 3 quintos. E os nomes são até o 10, 2 sétimos. Então, 2 sétimos, 3 décimos. Muito bem. E acima de 10, 2, 5, 6, você chama de avos. Não é o avô, é avos. 2, 11 avos, 5, 12 avos, 6, 47 avos. Vai ter uma exceção no 100, que daí você fala centésimo. Aí se for 101, 101 avos. E no 1000 que você fala milésimos. Então, por exemplo, aqui, 3 centésimos. 7 milésimos. As outras todas. Então, eu tenho o nome até o 10? Sim, o nome até o 10. As outras todas recebem a terminação avos. Certo? Então, fração. Muito bem. Vamos ver mais um detalhe aqui. Agora, vou apagar isso aqui. Vou escrever a nossa fração aqui. 3 quartos. Vou pegar a mesma peça. A mesma barrinha de chocolate, ou seja, o que for. A mesma peça. Está dividido. E agora eu divido novamente. Supostamente todas as partes iguais. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividido por 8. E vou pegar assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei 6 de uma divisão de 8. Então, eu tenho aqui 6 oitavos. Muito bem, 6 oitavos. Mas observe, o que vamos observar? Que é a mesma quantidade. Aqui só tem peças menores, mas a quantidade é a mesma. Então, quer dizer que isto aqui é a mesma coisa que isso? Sim, são chamadas frações equivalentes. São frações equivalentes, quer dizer que representam a mesma quantidade final. Como que elas são equivalentes? O que eu posso dizer sobre elas? Elas são equivalentes porque se eu simplifico, então aí eu tenho uma coisa chamada simplificação. Que operação é essa? Reduzir a fração equivalente à sua forma, esta aqui que não pode ser reduzida mais, é chamada de mínima. Então, sempre para representar uma fração, você fez um exercício matemático que terminou em 6 oitavos, você tem que transformar em mínimo. E como eu faço isso? Fazendo a simplificação.
usando principalmente os números amigos aqui, 2, 3, 5 e outros. Mas esses dois aí. Então eu verifico se esta fração, os números 6 e 8, podem ser divididos por um mesmo. Eu tenho que dividir os dois números por um mesmo. Eu posso dividir ambos por 2? Pode. O resultado dá inteiro? Sim, eu posso dividir pelo que quiser. Mas eu tenho que dividir com o resultado inteiro. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Está reduzida a fração mínima. Então, se eu tiver 18 sobre 24, eu vou fazer a redução, a simplificação, até enquanto for possível. E qual o número que eu faço? Por 2, por 3, por 5? Faz por qual você quiser. Se você verificar um número mais alto que divide os dois ao mesmo tempo, ótimo. Se você não conseguiu ver, faz por 2. Vamos dividir 18 dividido por 2, dá 9. 24 dividido por 2 dá 12. Não dá para dividir mais por 2, porque 9 é ímpar, dá para dividir por 2? Dá 4,5, mas não dá resultado inteiro. A divisão tem que dar resultado inteiro. Verifico 3. 9 dividido por 3, então vou dividir os dois por 3. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Então é a mesma quantidade, 18 24avos, é a mesma quantidade que 9 12avos, que é a mesma quantidade que 3 quartos, que é a mesma quantidade que 6 oitavos. Todos foram reduzidos à mesma fração. Então são chamados de frações equivalentes. E se eu tiver 30 sobre 40? Quando tiver 0 embaixo, 0 em cima, 30 40avos, corta o 0, fica 3 quartos. Mesmo aqui, se você está bem de tabuada, você já vê que o 18 e o 24 dá para dividir por 6. Eu posso dividir por número diferente, de 2, 3, 5? Lógico que pode, desde que divida ambos pelo mesmo número. 18 dividido por 6, 3. 24 dividido por 6, 4. Também posso fazer direto. Certo? Então, muito bem. Aí vimos aí a simplificação de fração.